Alguma vez você já se perguntou se suas orações realmente chegam a Deus? Na Bíblia, Jesus nos assegura que a oração não apenas é ouvida, mas tem o poder de mover montanhas. Em Mateus 7,7 ele declara: peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Essas palavras revelam que a chave para uma oração eficaz não está apenas em pronunciar palavras, mas na maneira como nos aproximamos de Deus. Hoje exploraremos como orar para que Deus ouça, descobrindo 6 chaves essenciais que transformarão sua vida de oração e fortalecerão sua relação com o Pai Celestial. Se alguma vez você sentiu que suas orações não têm resposta, esta mensagem é para você. Prepare-se para desbloquear o poder da oração como nunca antes. Você está pronto para ouvir o que Deus tem reservado para você? A oração não é apenas um ato ritual. É o diálogo mais profundo que um ser humano pode ter com seu Criador. É um momento de conexão com o céu, uma ponte entre nossas fraquezas e o poder de Deus. No entanto, muitas vezes nos encontramos em situações onde sentimos que nossas palavras não têm impacto, como se não alcançassem o trono da graça. Essas dúvidas, embora comuns, não refletem a verdade sobre a natureza de Deus. Ele é um Pai atento, disposto a nos ouvir em todos os momentos, mas também nos ensina como nos aproximarmos dele com um coração sincero e uma fé ativa. No Evangelho de Mateus, Jesus oferece um ensino fundamental sobre a oração quando diz: quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam toda a sua recompensa. Mateus 6,5. Com essas palavras, ele nos mostra que a oração não é um espetáculo nem um ato vazio, mas uma expressão íntima de nossa relação com Deus. Esse ensino nos convida a refletir sobre nossas motivações ao orar. Estamos buscando um encontro sincero com Deus ou apenas cumprindo uma obrigação religiosa? Essa pergunta não apenas desafia nossas intenções, mas também redefine o propósito da oração como um momento para alinhar nosso coração com o de Deus. Imagine por um momento uma criança que se aproxima de seu pai com total confiança, sabendo que será ouvida, independentemente do que diga. Essa criança não mede suas palavras nem teme ser julgada. Ela simplesmente se expressa com honestidade. É assim que Jesus nos convida a orar, com a certeza de que Deus é nosso Pai amoroso. Em Mateus 7,11, ele afirma: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa comparação não apenas revela a generosidade de Deus, mas também nos motiva a nos aproximarmos dele com confiança, sabendo que nossos pedidos são ouvidos e valorizados. Um exemplo comovente desse tipo de confiança está na vida de Ana, a mãe de Samuel. No livro de 1 Samuel, vemos uma mulher que, em meio à sua dor por não poder ter filhos, derrama sua alma diante de Deus em oração. Ana não busca impressionar ninguém com suas palavras, nem mesmo tenta esconder seu sofrimento. Sua oração é crua, sincera e cheia de fé. Embora inicialmente suas palavras sejam mal interpretadas pelo sacerdote Eli, Deus as ouve e responde. Esse relato não apenas nos ensina que a sinceridade na oração é fundamental, mas também nos lembra que Deus presta atenção até mesmo aos suspiros mais profundos de nosso coração. Mas o que acontece quando nossas orações parecem não ter resposta? Essa é uma pergunta que muitos crentes enfrentam em algum momento de sua vida. A Bíblia nos dá um exemplo claro na história de Jó, um homem justo que enfrentou uma série de tragédias aparentemente inexplicáveis. Em meio à sua dor, Jó clamou a Deus buscando respostas e consolo. Embora inicialmente não entendesse por que estava sofrendo, ele nunca deixou de se dirigir a Deus em oração. No final, Jó descobriu que a oração nem sempre muda nossas circunstâncias imediatamente, mas sempre muda nossa perspectiva. Em Jó 42,5 ele declara: meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Esse reconhecimento não apenas marcou o início de sua restauração, mas também nos mostra que às vezes a resposta às nossas orações é um encontro mais profundo com Deus. A paciência e a fé são essenciais quando nos encontramos em temporadas de aparente silêncio.
Em Isaías 40:31 nos é prometido: mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Esse versículo nos lembra que a oração não é apenas um meio para obter o que queremos, mas uma ferramenta que Deus usa para fortalecer nossa relação com Ele e nos preparar para seu propósito. A oração também requer um coração disposto a ouvir. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus com uma lista de pedidos, mas esquecemos que a comunicação é um diálogo. Em 1 Reis 19, o profeta Elias, exausto e desesperado, busca a Deus em meio a uma crise. No entanto, a resposta de Deus não vem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Essa cena nos ensina que, às vezes, para ouvir a voz de Deus, precisamos silenciar o barulho ao nosso redor e prestar atenção à sua direção sutil, mas poderosa. Um homem que enfrentava a decisão de mudar de carreira relatou como essa história o inspirou a buscar a Deus de maneira mais intencional. Durante semanas, ele orou fervorosamente por um sinal claro, mas não obteve nenhuma resposta evidente. Finalmente, decidiu passar um dia em jejum e oração, reservando tempo para simplesmente ouvir. Nesse espaço de quietude, ele sentiu uma paz profunda que o guiou a uma decisão que, embora parecesse arriscada, acabou sendo uma bênção tanto para sua vida profissional quanto espiritual. Seu testemunho é um lembrete de que Deus nem sempre responde como esperamos, mas sua orientação é sempre perfeita. Além de ouvir, a oração também requer fé no poder de Deus para agir. Em Hebreus 11:6 nos é dito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma confiança ativa de que Deus pode fazer o que para nós parece impossível. Quando oramos com essa certeza, nossas palavras deixam de ser um ato de desespero e se tornam uma declaração de esperança. Jesus ilustrou esse princípio a Marcos 11:24, quando disse: por isso lhes digo, creiam que já receberam tudo o que pedirem em oração, e isso lhes será concedido. Esse versículo não é uma fórmula mágica, mas um convite para orar com um coração cheio de confiança na soberania e na bondade de Deus. Não se trata de manipular Deus para que atenda nossos desejos, mas de nos alinharmos com sua vontade, crendo que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. A oração é muito mais que palavras. É um ato de fé, entrega e conexão com o coração de Deus. Ele nos convida a sermos sinceros, a esperar com paciência, a ouvir com atenção e a crer com todo o nosso ser. À medida que continuamos explorando como orar para que Deus nos ouça, descobriremos que cada aspecto da oração não apenas nos aproxima mais dele, mas também transforma a maneira como vivemos nossa fé. A entrega total à vontade de Deus é um dos pilares mais importantes da oração. Esse princípio não apenas transforma nossa vida espiritual, mas redefine a maneira como nos relacionamos com Deus. Muitas vezes, quando oramos, trazemos nossas próprias expectativas e desejos ao trono da graça, esperando que Deus os realize exatamente como imaginamos. No entanto, Jesus mesmo nos ensinou que a verdadeira oração não se trata de impor nossas ideias, mas de nos submetermos ao seu propósito, confiando que sua vontade sempre será melhor que a nossa. No jardim do Getsemane, Jesus nos deu o maior exemplo dessa entrega. Em Lucas 22:42, sua oração reflete a tensão entre sua humanidade e sua confiança total no Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras são um testemunho profundo de que a entrega não elimina o sofrimento ou as dúvidas, mas nos coloca no centro do plano perfeito de Deus. Jesus, consciente da dor que enfrentaria, não permitiu que sua angústia pessoal se interpusesse em sua obediência. Essa entrega não apenas mudou o curso da história, mas nos deixou uma lição eterna. A vontade de Deus, embora às vezes difícil de compreender, é sempre boa e perfeita. Reflitamos sobre o que significa realmente se entregar na oração. Entregar-se não é se resignar ou aceitar passivamente o que acontece. É um ato ativo de confiança, uma declaração de fé de que Deus sabe melhor. Frequentemente, esse tipo de oração surge em momentos de crise, quando nossas próprias soluções se esgotaram e só podemos olhar para o céu.
No entanto, não devemos esperar até os momentos mais sombrios para praticar essa entrega. Deus nos convida a nos rendermos diariamente, trazendo nossas preocupações, sonhos e planos diante dele com um coração disposto a ouvir sua direção. A entrega requer humildade, e a humildade nos leva a reconhecer que não somos os arquitetos de nosso destino. Provérbios 16:9 nos lembra: o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor dirige seus passos. Esse versículo encapsula a realidade de que, embora possamos planejar e trabalhar, o resultado final está sempre nas mãos de Deus. Entregar-se na oração é aceitar essa verdade com alegria, sabendo que um Pai amoroso guia nossos passos, mesmo quando o caminho parece incerto. Um agricultor que vivia em uma região afetada pela seca compartilhou como aprendeu o poder da entrega em sua vida de oração. Durante anos ele orou pedindo chuvas, acreditando que essa era a solução para os problemas de sua comunidade. No entanto, à medida que o tempo passava e a chuva não chegava, ele começou a se sentir frustrado, pensando que Deus não estava ouvindo. Foi durante um momento de oração profunda que ele sentiu uma convicção em seu coração. Seu foco estava em buscar uma resposta específica, em vez de buscar o Deus que dá as respostas. Naquele dia ele mudou sua oração. Em vez de pedir chuvas, começou a orar: Senhor, faça a tua vontade nesta terra e na minha vida. Ensina-me a confiar em teus planos mesmo quando não os entendo. Pouco tempo depois surgiram oportunidades inesperadas para que ele e sua comunidade desenvolvessem métodos alternativos de cultivo que não dependiam das chuvas. Seu testemunho não apenas transformou sua perspectiva, mas também impactou outros, mostrando que se render à vontade de Deus abre portas que não sabíamos que existiam. Em algumas ocasiões, essa entrega pode parecer um risco. Ela requer que soltemos o controle e depositemos nossa confiança em um Deus que age além de nossa compreensão. Mas não é um salto no vazio, é um ato de fé no caráter de Deus. Jeremias 29:11 nos assegura: porque eu sei muito bem os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo nos lembra que nos rendermos não significa perder. Significa ganhar a segurança de que estamos caminhando nos planos daquele que nunca falha. No entanto, render-se não é fácil. Nossa natureza humana luta constantemente para manter o controle, para se agarrar às nossas próprias ideias do que deveria acontecer. É nesse ponto que a oração se torna um campo de batalha espiritual. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta a orar em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Essa insistência na oração não apenas fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a vencer a resistência interna que muitas vezes nos impede de nos rendermos completamente. Imagine um navegante em meio a uma tempestade, lutando para manter o controle do leme, enquanto as ondas castigam sua embarcação. Apesar de seus esforços, ele percebe que não pode vencer a batalha contra o mar sozinho. Finalmente decide soltar o leme e confiar no vento que o leva a águas mais tranquilas. É assim que funciona a entrega na oração. Não é um ato de desespero, mas uma decisão sábia de deixar que o Espírito Santo nos guie ao propósito de Deus, mesmo quando não podemos ver claramente o horizonte. A entrega não significa que nossas petições não sejam importantes ou que nossas necessidades sejam ignoradas. Pelo contrário, Deus nos convida a levar tudo a seus pés, mas nos chama a fazê-lo com o espírito disposto a aceitar sua resposta, seja ela qual for. Em 1 Pedro 5:7 somos encorajados: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse versículo nos dá a confiança para orar com o coração aberto, sabendo que Deus não apenas ouve, mas também cuida de cada detalhe de nossa vida. A oração, quando vivida dessa perspectiva, não apenas nos conecta com Deus, mas transforma nossa maneira de entender sua vontade. Render-se não é perder o controle, é encontrar a liberdade de depender completamente daquele que sabe o que precisamos, mesmo antes de pedirmos. Esse tipo de entrega muda a maneira como vemos nossas circunstâncias, permitindo-nos viver com paz e confiança, sabendo que estamos nas mãos de um Deus que nunca falha. A fé é a essência de uma oração que conecta com o coração de Deus. Sem fé, a oração se torna um ato vazio,
uma repetição mecânica que carece de poder. Mas com fé, até mesmo as palavras mais simples podem abrir as portas do céu e mover montanhas. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo não apenas enfatiza a importância de crer em Deus, mas também de confiar em seu caráter e em sua disposição para responder. A fé não é apenas um sentimento ou um pensamento positivo, é uma confiança ativa que se traduz em nossas ações e em nossa maneira de orar. Em outras palavras, não se trata de usar a oração como uma tentativa de convencer Deus de algo, mas de nos aproximarmos dele com a certeza de que seu amor e poder são suficientes para transformar qualquer situação. No entanto, essa confiança não surge do nada, ela é cultivada por meio de nossa relação diária com Deus e nossa meditação em sua palavra. Em Marcos 11:24, Jesus disse algo que desafia nossa lógica humana. Por isso lhes digo, creiam que já receberam tudo o que pedirem em oração, e isso lhes será concedido. Essas palavras parecem exigir de nós uma fé que transcende nossas circunstâncias. Não se trata de ignorar a realidade ou negar nossas lutas, mas de crer que mesmo no meio do impossível Deus está agindo. Essa fé não é cega. Está fundamentada no conhecimento de quem é Deus, em sua fidelidade e em sua promessa de nunca nos abandonar. O exemplo poderoso desse tipo de fé encontramos na história de Abraão. Em Gênesis 15, Deus lhe prometeu que teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, embora ele e Sara fossem de idade avançada e não tivessem filhos. Humanamente essa promessa parecia impossível, mas Gênesis 15:6 nos diz: Abraão creu no Senhor, e o Senhor o reconheceu como justo por sua fé. Essa confiança inabalável em Deus permitiu que Abraão permanecesse firme, mesmo quando tudo parecia contra ele. Sua fé não apenas o levou a ver a promessa cumprida, mas também se tornou um modelo para nós do que significa confiar em Deus além do que vemos. A oração de fé também nos desafia a soltar o controle. Muitas vezes queremos ver resultados imediatos, mas Deus opera em seu tempo perfeito. Isaías 55:8-9 nos lembra que seus pensamentos não são como os nossos, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Essa verdade nos leva a orar com uma atitude de confiança, sabendo que, embora não vejamos a resposta imediatamente, Deus está agindo de maneiras que nem sempre entendemos. A fé nos dá a paciência para esperar em seu tempo, confiando que seus planos são melhores que os nossos. Em uma pequena igreja rural, um grupo de crentes decidiu dedicar uma noite a orar pela cura de uma criança gravemente enferma. Durante horas oraram com fervor, crendo que Deus podia realizar um milagre. No início parecia que nada mudava, mas dias depois, a criança começou a se recuperar de uma maneira que os médicos não podiam explicar. Mais tarde, um dos pastores refletiu sobre aquela noite de oração e disse: não era apenas nossa petição que tinha poder, era a fé no Deus a quem estávamos clamando. Esse testemunho não apenas fortaleceu a fé daquela comunidade, mas também lhes lembrou que a oração não é apenas sobre o que pedimos, mas em quem confiamos. A fé na oração também nos convida a enfrentar nossas dúvidas. Até mesmo os discípulos que andaram com Jesus lutaram com a fé em certos momentos. Em Mateus 14 vemos Pedro caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Enquanto mantinha seu olhar no Senhor, ele pôde fazer o impossível. Mas quando começou a se fixar no vento e nas ondas, começou a afundar. Jesus lhe disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus 14:31. Esse relato não apenas nos mostra a importância de manter nossa fé firme, mas também nos lembra que mesmo em nossas falhas, Jesus está lá para nos sustentar. Em nossas próprias vidas, muitas vezes enfrentamos situações que parecem avassaladoras, onde o vento e as ondas das circunstâncias nos fazem duvidar. No entanto, a oração é o espaço onde podemos redirecionar nosso olhar para Deus e lembrar que seu poder é maior que qualquer desafio. A fé não elimina nossas dúvidas de maneira mágica, mas nos dá a coragem para seguir adiante, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. A fé também se fortalece quando lembramos os milagres que Deus realizou no passado, tanto em nossa vida quanto na de outros. Em Salmos 77:11-12,
O salmista declara: recordarei os feitos do Senhor, sim, recordarei tuas maravilhas de outrora. Considerarei todas as tuas obras e meditarei em todos os teus feitos poderosos. Esse ato de lembrar não é apenas um exercício mental, mas uma maneira de alimentar nossa fé. Quando recordamos o que Deus fez antes, torna-se mais fácil confiar que Ele continuará agindo em nossas vidas. Uma mulher que passou por um longo e doloroso processo de infertilidade compartilhou como essa prática transformou sua vida de oração. Durante anos ela lutou com a desilusão e a dúvida, sentindo que suas orações não eram ouvidas. Mas um dia, enquanto lia as histórias de Sara e Ana na Bíblia, começou a se sentir fortalecida pelos testemunhos de mulheres que também enfrentaram a espera. Essa reflexão lhe deu uma nova perspectiva. Embora sua situação não mudasse imediatamente, sua fé mudou. Sua oração passou de um clamor cheio de angústia para uma declaração de confiança no caráter de Deus. Eventualmente ela viu o desejo de seu coração realizado. Mas mais importante, descobriu uma relação mais profunda com Deus por meio da oração de fé. A fé na oração também nos desafia a pedir com ousadia. Em Hebreus 4,16 somos encorajados. Assim, aproxime-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento de necessidade. Essa confiança não se baseia em nossa dignidade ou em nossas obras, mas na certeza de que Jesus abriu o caminho para que possamos nos aproximar de Deus sem temor. Quando oramos com essa ousadia, não estamos exigindo nada. Estamos reconhecendo que servimos a um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. No entanto, essa ousadia deve ser acompanhada de humildade. A fé não é uma tentativa de manipular Deus, mas um ato de submissão à sua vontade. Tiago 4,3 adverte: vocês pedem e não recebem, porque pedem com más intenções, para satisfazerem seus próprios desejos. Esse versículo nos lembra que a fé verdadeira está sempre alinhada com o caráter e os propósitos de Deus. Quando oramos com fé, não apenas confiamos que Deus pode responder, mas também nos submetemos ao seu plano perfeito. A oração de fé, em sua essência, é um ato de confiança radical. Ela nos convida a olhar além de nossas circunstâncias e a fixar nosso olhar naquele que tem o poder de mudar tudo. Nos desafia a pedir com ousadia, esperar com paciência e confiar que mesmo quando não entendemos o porquê, Deus está agindo para nosso bem. Essa fé transforma nossas palavras em orações vivas, cheias de poder e propósito, conectando-nos com o coração de Deus de uma maneira que transcende nossas limitações humanas. À medida que continuamos explorando a profundidade da oração, descobrimos que a fé não apenas nos conecta com Deus, mas também nos transforma para refletir sua glória no mundo. A sinceridade é o coração de uma oração que toca o céu. Quando nos aproximamos de Deus com um espírito sincero, sem pretensões ou máscaras, encontramos um espaço onde nossa vulnerabilidade se torna força e nossa autenticidade abre portas que a superficialidade não pode tocar. A oração sincera não é apenas um ato de honestidade. É uma expressão de fé que reconhece que Deus nos conhece completamente, até mais do que nós mesmos somos capazes de entender. Em Salmo 51:6, Davi escreve: Tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizeste compreender a sabedoria. Essas palavras surgem de um momento de profunda reflexão e arrependimento, quando Davi enfrentou as consequências de seu pecado e decidiu se aproximar de Deus com um coração aberto. Ele não tentou justificar suas ações nem apresentar desculpas. Simplesmente se apresentou como era, com suas falhas, seus temores e seu desejo genuíno de ser restaurado. Essa atitude de sinceridade não apenas trouxe cura à sua vida, mas também nos deixa uma lição poderosa sobre como devemos nos aproximar de Deus em oração. A sinceridade na oração é como um espelho que nos permite nos vermos através dos olhos de Deus. Muitas vezes nossas orações podem se tornar rotinas cheias de frases pré-fabricadas que aprendemos ao longo do tempo. Mas Deus não busca palavras elaboradas. Ele busca um coração disposto a se abrir completamente diante dele. Em Mateus 6:7, Jesus advertiu seus discípulos: E ao orarem não fiquem falando só por falar, como fazem os gentios, pois eles imaginam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Esse trecho nos lembra que a oração não é uma fórmula mágica nem um ato mecânico.
mas um diálogo autêntico com um Pai que nos ama. Uma jovem que atravessava um período de dúvidas espirituais compartilhou como esse princípio transformou sua relação com Deus. Durante meses ela sentiu que suas orações não tinham impacto, como se estivesse falando ao ar. Um dia ela decidiu ser completamente honesta com Deus, deixando de lado as palavras cuidadosamente construídas e simplesmente dizendo: Senhor, não sei o que fazer. Me sinto perdida e não tenho certeza de que estás me ouvindo. Para sua surpresa, essa simples oração marcou o início de uma nova etapa em sua fé. Mais tarde ela compartilhou que, ao ser sincera com Deus, sentiu pela primeira vez que realmente estava se conectando com Ele, como se tivesse soltado um peso que a estava afastando de sua presença. Esse testemunho ilustra um aspecto fundamental da sinceridade na oração. Não se trata de dizer o que é certo, mas de ser real. Deus não precisa que nossas palavras sejam perfeitas. Ele deseja que sejam autênticas. Mesmo em nossas lutas, dúvidas ou medos, podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que seu amor não depende de nossa eloquência, mas de sua graça. Em Hebreus 4,16, somos convidados, assim aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento de necessidade. Essa confiança não é resultado do que fazemos, mas do que Jesus já fez por nós, abrindo o caminho para que possamos nos aproximar de Deus com total liberdade. A oração sincera também nos desafia a confrontar nossas próprias motivações. Em Tiago 4,3 lemos: Vocês pedem e não recebem, porque pedem com más intenções para satisfazerem seus próprios desejos. Esse versículo nos leva a refletir sobre o porquê por trás de nossas petições. Estamos orando para cumprir os desejos de nosso coração ou para alinhar nossa vida com os propósitos de Deus? Esse tipo de introspecção nem sempre é confortável, mas é necessário para aprofundar nossa relação com Ele. Na vida de Jesus vemos como a sinceridade e a vulnerabilidade eram essenciais em sua relação com o Pai. No jardim do Getsemane, ele não escondeu sua angústia, mas a expressou com total honestidade. Minha alma está profundamente triste, até a morte. Mateus 26:38. Essas palavras não apenas revelam a humanidade de Jesus, mas também sua confiança de que podia compartilhar sua dor com o Pai sem temor de rejeição. Esse nível de sinceridade nos desafia a sermos mais abertos em nossa própria oração, confiando que Deus pode lidar com nossas emoções mais cruas. A sinceridade na oração não apenas fortalece nossa relação com Deus, mas também nos liberta da necessidade de aparentar. Em um mundo onde frequentemente nos sentimos pressionados a manter uma imagem perfeita, a oração sincera nos oferece um espaço onde podemos ser completamente nós mesmos. Essa liberdade não apenas nos leva a uma conexão mais profunda com Deus, mas também nos ajuda a experimentar sua graça de uma maneira mais tangível. No livro de Samuel, encontramos um exemplo comovente desse tipo de oração na história de Ana. Durante anos, Ana enfrentou o escárnio daqueles ao seu redor devido à sua infertilidade. Em meio à sua dor, ela decidiu orar ao Senhor. E Samuel 15 descreve sua resposta ao sacerdote ele: Não sou uma mulher ímpia, mas estou derramando minha alma diante do Senhor. Ana não escondeu sua tristeza nem tentou parecer forte. Ela simplesmente derramou seu coração diante de Deus. Essa honestidade não apenas lhe permitiu se conectar com o Senhor, mas também abriu a porta para que ela experimentasse um milagre. Em nossas próprias vidas, a sinceridade nos convida a nos aproximarmos de Deus com tudo o que somos, sem medo ou reservas. Quando oramos com autenticidade, permitimos que sua luz ilumine até as áreas mais escuras de nosso coração. Essa abertura não apenas traz cura, mas também nos transforma, ajudando-nos a crescer em nossa fé e confiança nele. A oração sincera também nos convida a lembrar que Deus não apenas ouve nossas palavras, mas vê nosso coração. Em Samuel 16:7, o Senhor disse a Samuel: O homem vê o que está diante de seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo nos lembra que, embora as aparências possam enganar as pessoas, Deus conhece nossas verdadeiras intenções. Ao orarmos com sinceridade,
estamos dando a Ele permissão para agir em nós, moldando-nos segundo sua vontade. Um homem que carregava culpa por decisões passadas, encontrou nesse princípio uma nova esperança. Durante muito tempo, suas orações haviam sido superficiais, focadas em palavras que soavam bem, mas que não refletiam o que ele realmente sentia. Um dia ele decidiu ser honesto com Deus, confessando sua dor e pedindo ajuda para encontrar paz. Esse momento marcou um antes e um depois em sua vida espiritual, pois, ao ser sincero, ele sentiu pela primeira vez a liberdade que só o perdão de Deus pode trazer. Esse câmbio não apenas fortaleceu sua relação com Deus, mas também o inspirou a compartilhar sua história com outros, mostrando que a sinceridade na oração é a chave para experimentar a graça de Deus. A sinceridade nos convida a deixar de lado as máscaras e a nos apresentarmos diante de Deus como realmente somos. É nesse espaço de autenticidade que encontramos seu amor de uma maneira mais profunda, um amor que não depende de nossas palavras ou ações, mas de seu caráter. A oração sincera nos transforma, nos liberta e nos conecta com o Deus que nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. Ao nos aproximarmos dele com um coração aberto, descobrimos que sua graça é suficiente para cobrir nossas falhas, e seu poder é suficiente para nos levar ao seu propósito eterno. A gratidão na oração é uma chave que abre portas espirituais e transforma corações. Quando aprendemos a orar com um espírito agradecido, não apenas reconhecemos as bênçãos de Deus, mas também cultivamos uma fé que não depende das circunstâncias. A gratidão nos move de um lugar de reclamação para um lugar de confiança, lembrando-nos que o Deus a quem servimos é fiel, mesmo quando não entendemos seu plano. Em Filipenses 4:6, Paulo nos exorta a uma prática poderosa. Não se inquietem por nada, antes em toda ocasião com oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. Essas palavras nos mostram que a gratidão não é uma sugestão secundária, mas um elemento essencial da oração. Paulo escreveu isso da prisão, um lugar que facilmente poderia ser um espaço de desespero. No entanto, mesmo em meio à adversidade, ele nos chama a orar com um coração agradecido. Isso nos lembra que a gratidão não depende do que temos, mas de a quem servimos. Orar com gratidão não significa ignorar nossas lutas ou fingir que tudo está bem. Pelo contrário, é um ato de fé que afirma que, independentemente de nossas circunstâncias, Deus está agindo para nosso bem. Em Romanos 8:28, somos assegurados, sabemos que Deus dispõe todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não promete uma vida livre de dificuldades, mas garante que, nas mãos de Deus, até os momentos mais sombrios podem ser transformados em algo bom. Quando oramos com gratidão, estamos declarando essa verdade sobre nossas vidas, escolhendo confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Uma mulher que havia perdido seu emprego compartilhou como a gratidão transformou sua perspectiva. No início, ela se sentiu sobrecarregada pelo medo e pela incerteza, e suas orações estavam cheias de perguntas. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? O que vou fazer agora? No entanto, durante um tempo de meditação nas Escrituras, ela encontrou o Salmo 118:1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Esse versículo a desafiou a mudar seu foco. Em vez de se concentrar no que havia perdido, ela começou a agradecer a Deus por sua fidelidade no passado e pelas bênçãos que ainda tinha em sua vida. Aos poucos, essa prática de gratidão não apenas lhe deu paz, mas também abriu seu coração para novas oportunidades, uma das quais eventualmente a levou a um emprego que foi uma resposta clara às suas orações. A gratidão na oração nos ajuda a olhar além de nossas necessidades imediatas e a reconhecer as maneiras como Deus já está agindo em nossas vidas. Em Salmos 103:2, o salmista declara: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Esse convite a lembrar as bênçãos de Deus é um antídoto contra o desespero e a ansiedade. Quando fazemos um esforço consciente para contar nossas bênçãos, nossa perspectiva muda, e nossa oração se torna uma expressão de confiança e louvor. Imagine um agricultor que, após uma temporada de seca, finalmente vê a chuva cair. Embora a colheita não tenha sido totalmente salva,
Ele decide agradecer a Deus pela água que garante o futuro de sua terra. Esse ato de gratidão não elimina os desafios que ele enfrenta, mas o fortalece para seguir em frente confiando que Deus tem um propósito mesmo nas provações. É assim que funciona a gratidão na oração, nem sempre muda nossas circunstâncias, mas sempre muda nosso coração alinhando-nos com a vontade de Deus. A gratidão também nos ensina a orar com uma perspectiva eterna. Muitas vezes nossas orações estão focadas em necessidades e desejos imediatos. Mas a gratidão nos lembra que nossa esperança não está limitada a este mundo. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo escreve: pois nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória que excede toda comparação, ao fixarmos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Essa perspectiva eterna nos ajuda a orar com gratidão, mesmo em meio a desafios, sabendo que Deus está preparando algo muito maior para nós. Na história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, apenas um voltou para lhe dar graças. Em Lucas 17:16 se pergunta: não foram 10 os que foram purificados? Onde estão os outros 9? Não havia ninguém para voltar e dar glória a Deus, exceto este estrangeiro? Esse relato não apenas destaca a importância da gratidão, mas também nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta às bênçãos de Deus. Tomamos sua bondade como garantida, ou paramos para agradecer com um coração sincero? Um jovem que havia recebido uma bolsa integral para estudar em uma universidade de prestígio compartilhou como esse trecho mudou sua perspectiva. Durante os primeiros meses, ele estava tão focado em seus estudos e novos desafios, que raramente reservava tempo para orar, muito menos para agradecer a Deus. No entanto, um dia, enquanto lia Lucas 17, ele percebeu que estava agindo como os 9 leprosos que não voltaram. Naquela noite, ele decidiu reservar um tempo para orar exclusivamente em gratidão, agradecendo a Deus pelas portas que havia aberto e pela oportunidade de crescer. Esse câmbio não apenas fortaleceu sua relação com Deus, mas também lhe deu uma nova perspectiva sobre como enfrentar os desafios acadêmicos com um coração agradecido. A gratidão na oração também nos prepara para receber mais do que Deus quer nos dar. Quando agradecemos a Deus pelo que já temos, demonstramos que valorizamos sua provisão e sua graça. Em Mateus 25:21, na parábola dos talentos, o mestre diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Embora esse trecho não se refira diretamente à oração, ele ilustra um princípio que também se aplica. Quando somos fiéis em agradecer pelo que já temos, mostramos que somos dignos de receber mais. Orar com gratidão não é apenas um ato de obediência, é uma declaração de fé. É dizer a Deus: sei que estás agindo mesmo quando não vejo. Confio que teu plano é bom e escolho te louvar pelo que já fizeste e pelo que ainda farás. Essa atitude não apenas fortalece nossa fé, mas também nos enche de paz, lembrando-nos que Deus está no controle. Um pastor que enfrentou anos de desafios financeiros em sua igreja compartilhou como a gratidão transformou seu ministério. Durante um tempo ele estava tão focado nas dificuldades que raramente parava para agradecer a Deus pelas pequenas vitórias. Mas um dia, enquanto orava, sentiu uma convicção em seu coração: ele precisava dedicar tempo toda semana para orar apenas para dar graças. À medida que começou a praticar isso, não apenas experimentou uma mudança em sua atitude, mas também começou a notar como Deus estava agindo de maneiras que ele não havia visto antes. As finanças continuavam sendo um desafio, mas agora ele as enfrentava com uma confiança renovada, sabendo que Deus era fiel. A gratidão é uma disciplina espiritual que não apenas enriquece nossa vida de oração, mas também transforma a maneira como vemos a Deus e a nós mesmos. Ela nos convida a olhar além de nossas circunstâncias, a lembrar a fidelidade de Deus no passado e a confiar em sua provisão para o futuro. Quando oramos com gratidão, não apenas estamos expressando nosso agradecimento, estamos declarando nossa fé no caráter de Deus, escolhendo louvá-lo pelo que ele fez, pelo que está fazendo e pelo que fará. A perseverança na oração é o selo de uma fé ativa e viva. Nem sempre veremos respostas imediatas, nem entenderemos os caminhos de Deus no momento.
Mas a Bíblia nos encoraja repetidamente a não desfalecer, a continuar orando com a certeza de que cada clamor é ouvido por nosso Pai Celestial. A oração persistente não é uma questão de insistência vazia, é uma expressão de confiança, uma demonstração de que cremos que Deus está agindo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Jesus nos ensinou o poder da perseverança na parábola do juiz injusto, em Lucas 18:1-8. Uma viúva vai repetidamente a um juiz pedindo justiça, e embora esse homem não tema a Deus nem respeite as pessoas, finalmente atende ao seu pedido por causa de sua insistência. Jesus usa essa história para ilustrar que, se um juiz corrupto pode responder à persistência, quanto mais fará um Deus justo por seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Esse ensino não apenas reforça a importância da perseverança, mas também nos dá um vislumbre do caráter de Deus. Ele não apenas ouve, mas se deleita em responder aos que confiam nele com persistência. Um homem que orava há anos pela salvação de seu filho, compartilhou como essa parábola o inspirou a não desistir. Apesar de não ver mudanças visíveis na vida de seu filho, ele decidiu continuar orando, confiando que Deus estava agindo de maneiras que ele não podia ver. Após quase uma década de oração constante, seu filho finalmente se aproximou de Deus, transformado pelo poder do Evangelho. Esse testemunho não apenas reafirma que Deus responde às nossas orações, mas também nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando parece demorar do nosso ponto de vista. A perseverança na oração nos desafia a superar a tentação de desistir quando as respostas não chegam imediatamente. Em Mateus 7,7, Jesus nos encoraja: peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta lhes será aberta. Esse versículo usa 3 verbos que implicam ação contínua: pedir, buscar e bater. Não se trata de um ato único, mas de uma prática constante, uma disciplina que reflete nossa fé e nossa dependência de Deus. A perseverança não apenas nos aproxima dele, mas também molda nosso caráter, ajudando-nos a desenvolver paciência e confiança em tempos de espera. A oração persistente também se torna um refúgio onde encontramos consolo e fortaleza. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos diz: não se inquietem por nada. Antes, em toda ocasião, com oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Esse trecho nos lembra que a oração não apenas muda nossas circunstâncias, mas também transforma nossa perspectiva, dando-nos uma paz que transcende o que entendemos. Imagine um agricultor que planta sementes em seu campo. Todos os dias, ele rega a terra e cuida das plantas, embora não possa ver o que acontece sob a superfície. Ele sabe que o crescimento é um processo que leva tempo e confia que no final haverá uma colheita. Assim é a oração perseverante, embora nem sempre vejamos o fruto imediatamente, cada palavra é como uma semente que Deus está nutrindo em seu tempo perfeito. Esse ato de confiar no processo não apenas fortalece nossa relação com Ele, mas também nos ajuda a crescer em fé. A perseverança também nos ensina que a oração é mais que obter respostas. É um caminho para nos aproximarmos mais de Deus. Em Salmos 27:14, o salmista declara: espere no Senhor, seja forte, tenha bom ânimo. Espere no Senhor. Esse chamado à espera não é uma passividade resignada, mas uma confiança ativa no caráter e nas promessas de Deus. A espera se torna um espaço onde Deus age em nosso interior, moldando-nos. Uma mulher que havia passado meses buscando clareza sobre que direção tomar, mas não parecia receber nenhuma resposta clara, começou a usar seu tempo de oração para buscar não apenas direção, mas também uma relação mais profunda com Deus. Esse câmbio de foco não apenas lhe deu paz, mas também a preparou para receber a resposta de Deus quando ela finalmente chegou. Sua experiência ilustra que muitas vezes a oração persistente não é apenas para mudar nossas circunstâncias, mas para nos transformar. A oração perseverante também nos convida a lembrar a fidelidade de Deus no passado. Em Lamentações 3:22-23 lemos: pela misericórdia do Senhor não somos consumidos, porque suas misericórdias nunca se esgotam. São novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Esse lembrete da fidelidade constante de Deus nos dá a força para continuar orando, sabendo que aquele que foi fiel no passado continuará sendo fiel no futuro. Quando lembramos como Deus respondeu às nossas orações antes, nossa fé se renova, e encontramos coragem para seguir em frente. A perseverança também nos ensina a confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das demoras. Em Isaías 55, 8, 9, Deus declara: porque os meus pensamentos não são os de vocês, nem os seus caminhos são os meus, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os de vocês, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Esse versículo nos lembra que, embora nem sempre possamos ver o quadro completo, Deus está agindo de maneiras que superam nossa compreensão. Um pastor que orava por um avivamento em sua comunidade durante anos compartilhou como esse princípio o manteve firme. Embora não visse resultados imediatos, ele continuou orando e servindo, confiando que Deus estava trabalhando. Um dia, de maneira inesperada, um grupo de jovens começou a se interessar pelo Evangelho, e o que começou como um pequeno estudo bíblico cresceu até se tornar um movimento que impactou toda a comunidade. Esse testemunho não apenas reafirma que Deus ouve nossas orações, mas também nos lembra que sua obra muitas vezes começa de maneiras pequenas e humildes. A perseverança na oração nos ensina que cada clamor tem um propósito, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em Romanos 12:12, Paulo nos encoraja: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Esse chamado à perseverança não é um simples conselho. É um convite para viver uma vida de fé ativa, uma vida que confia que Deus está sempre presente e agindo. Quando oramos com perseverança, não apenas nos aproximamos mais de Deus, mas também nos tornamos testemunhos vivos de sua fidelidade e graça. A oração perseverante é uma expressão de confiança, uma declaração de fé de que Deus está agindo, mesmo quando não o vemos. Ela nos desafia a superar a tentação de desistir, a confiar em seu tempo e a encontrar paz em sua presença. À medida que continuamos clamando, descobrimos que a oração não apenas muda nossas circunstâncias, mas também transforma nossa maneira de viver, aproximando-nos cada vez mais do coração de Deus. A oração não é simplesmente uma ferramenta. É o vínculo mais íntimo que podemos ter com nosso Criador. Uma conexão profunda que nos permite experimentar seu amor, sua graça e sua direção. Ao longo desta jornada, exploramos como orar de maneira que Deus ouça, mas mais que isso, compreendemos que a oração é um processo transformador tanto para nossas circunstâncias quanto para nosso coração. As chaves que descobrimos não são passos mecânicos, mas princípios vivos que nos levam a uma relação mais próxima com Deus. Cada aspecto da oração, a fé, a entrega, a sinceridade, a gratidão, a perseverança e a confiança no Espírito Santo, é um lembrete de que Deus não apenas nos ouve, mas também deseja nos moldar e nos guiar por meio de nossas palavras e nosso silêncio. Em Hebreus 4:16, somos convidados: aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para o socorro oportuno. Essa aproximação confiante não está baseada em nossa capacidade, mas na obra de Cristo, que abriu o caminho para que possamos falar com o Pai com liberdade e segurança. A oração é mais que pedir, é aprender a alinhar nosso coração com o de Deus. Quando oramos com fé, declaramos que confiamos em seu poder e em seu caráter. Essa confiança nem sempre resulta em respostas imediatas, mas sempre produz frutos em nossa vida espiritual. Romanos 8:28 nos assegura que Deus dispõe todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse bem nem sempre se manifesta como esperamos, mas podemos estar certos de que seu propósito é eterno e perfeito. Um dos maiores desafios na oração é nos rendermos completamente à sua vontade. Isso não significa renunciar a nossos sonhos ou desejos, mas confiar que os planos de Deus sempre superam os nossos. Em Provérbios 3:5-6 somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará suas veredas. Essa submissão é um ato de fé, uma declaração de que, embora não entendamos o caminho,
confiamos que Deus sabe o que faz. Essa entrega transforma nossa oração em um ato de adoração, permitindo que seu propósito se cumpra em nós. A sinceridade também é essencial. Deus não busca palavras perfeitas, mas corações abertos. Em Salmos 34:18, somos lembrados: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando nos aproximamos dele com transparência, sem tentar ocultar nossas lutas ou temores, encontramos sua graça de uma maneira mais profunda. A oração sincera nos liberta das cargas que carregamos, lembrando-nos que não estamos sozinhos e que Deus é nosso refúgio em meio a qualquer tempestade. A gratidão, por sua vez, nos ensina a reconhecer a bondade de Deus, mesmo antes de vermos sua mão agindo. Quando oramos com gratidão, não apenas estamos agradecendo pelo que ele já fez, mas também pelo que sabemos que ele fará. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos exortados: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse espírito agradecido transforma nossas orações, convertendo-as em expressões de louvor e confiança, mesmo em meio a desafios. A perseverança na oração é uma demonstração de fé ativa. Ela nos chama a continuar clamando, buscando e batendo, confiando que Deus está agindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Em Lucas 18:1, Jesus ensinou que devemos orar sempre e não desanimar. A perseverança não é uma insistência vã, é uma declaração de confiança no caráter de Deus, sabendo que Ele responderá em seu tempo perfeito. Essa persistência não apenas fortalece nossa relação com Ele, mas também nos transforma, moldando-nos para refletir sua glória. O Espírito Santo também desempenha um papel crucial em nossa vida de oração. Em Romanos 8:26, somos assegurados da mesma forma: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Essa promessa nos lembra que não estamos orando sozinhos. Mesmo quando nossas palavras falham, o Espírito está intercedendo por nós, guiando-nos para a vontade de Deus. Em cada um desses aspectos, a oração nos leva além de nossas próprias capacidades, a um lugar onde dependemos completamente de Deus. Não se trata apenas de buscar respostas, mas de buscá-lo. Quando aprendemos a orar dessa maneira, não apenas vemos mudanças em nossas circunstâncias, mas também em nossa perspectiva. A oração nos transforma porque nos conecta com o coração daquele que pode fazer tudo. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que experimentaram o poder da oração, desde Moisés, que intercedeu pelo povo de Israel, até Ana, que orou por um filho e foi abençoada com Samuel. Desde os salmistas que derramaram seus corações nos momentos mais sombrios, até Jesus, que nos deixou o modelo perfeito de oração no Pai Nosso. Cada um desses relatos nos ensina que a oração não é apenas uma ferramenta, mas uma relação viva com o Deus que nos criou e nos ama. Não importa em que etapa da vida você esteja, Deus te convida a se aproximar dele com um coração sincero, uma fé firme e uma gratidão constante. Ele promete ouvir suas orações, responder segundo sua vontade e estar com você em cada passo do caminho. Em Jeremias 33, Deus nos dá uma promessa poderosa: clame a mim e eu responderei e lhe mostrarei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Essa promessa nos assegura que a oração não apenas é ouvida, mas também respondida de maneiras que superam nossa imaginação. Quando aprendemos a orar de acordo com esses princípios, descobrimos que a oração não é apenas um ato, mas uma forma de vida. É um espaço onde encontramos paz em meio à tempestade, força na fraqueza e direção na incerteza. É onde encontramos a Deus não apenas como um doador de bênçãos, mas como nosso Pai, nosso guia e nosso amigo fiel.